Boa noite, igreja. Boa noite a todos. É uma alegria nós estarmos mais uma vez reunidos em torno da Palavra de Deus, em torno do Senhor, em torno da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. É muito bom, gente, estarmos juntos com você que está na sua casa, que está em algum lugar, acessando a internet, podendo ouvir e adorar conosco essa celebração tão linda, que é celebrar o nosso Deus, nós que somos igrejas do Senhor. E por falar em igreja, nossa igreja aqui em Manaus, a primeira igreja presbiteriana independente, no próximo dia 25 de abril, completará 70 anos de existência, 70 anos de fundação, 70 anos de muitas histórias fantásticas, maravilhosas, de irmãos, de testemunhos, de libertação, de salvação, de missões, uma igreja que sempre se deu em função realmente de falar do Evangelho, pregar a palavra de Deus, onde muitas gerações foram edificadas, alguns que já não se encontram mais conosco, mas que fizeram parte dessa história. Nossa alegria, nossa gratidão ao nosso Deus nessa noite, temos muito a celebrar, mesmo frente a todas as situações tão adversas que estamos vivendo, mas nós queremos, em nome de Jesus, poder dizer ao nosso Deus: muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja, pelos 70 anos, e a certeza que temos de que o nosso Deus tem muito mais para nos oferecer como caminhada naquilo que Ele quer para nós todos. Muito obrigado a Deus, e nós queremos nessa noite poder glorificar o Seu nome. Nós vamos nesse momento ler a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 126. Abra sua Bíblia ou o seu celular no Salmo 126. Vamos ler os três primeiros versículos, versículo 1, 2 e 3. Salmo 126, versículos 1, 2 e 3 nos diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Vamos nesse momento ouvir um hino que nos acompanha desde quando eu me entendo. Estou com a idade que estou hoje, de 58 anos, mas desde os 14 anos, quando cheguei na nossa querida igreja ali na Cachoeirinha, percebi que nós já cantávamos esse hino, só que esse hino já é cantado há mais de 200 anos. É o hino que fala sobre a Trindade: Santo, 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 Deus onipotente. Depois fala Santo, 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 fala do Espírito Santo. Depois Santo, 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 fala do nosso Senhor Jesus, a Trindade Santa. Vamos ouvi-lo através dos nossos irmãos Evandro Júnior e sua esposa Diana, cantando ao nosso Deus. E se você sabe a letra, cante conosco. Hino Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, louvam de manhã nossas vozes com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu
somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Deus soberano, excelso Criador. Que belo hino! Que belo hino! Pai, Filho e Espírito Santo, sendo adorado, sendo exaltado. Agora nós vamos orar, fazer uma oração de adoração, de exaltação ao nosso Deus. Feche seus olhos, eleve a Deus a sua oração, o seu louvor, a sua gratidão por essa noite. Oremos. Nosso Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, pelo domingo, o dia em que celebramos a vida, a ressurreição do Senhor Jesus. Temos a certeza, Pai, de que essa vida nos transformou um dia. O sangue de Jesus derramado na cruz não ficou prostrado ali, mas o túmulo está vazio. Estamos contigo, Senhor Deus, servindo a Ti em alegria. Muito obrigado, Deus, te agradecemos mais uma vez pelos 70 anos da Igreja Presbiteriana Independente aqui de Manaus, a primeira igreja. Continua, Senhor Deus, a nos abençoar, a nos guardar, a aceitar de nós, Senhor Deus, o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Obrigado por cada família, por cada um que está agora nesse momento aqui, Senhor Deus, conectado contigo, ligado, Senhor Deus, num só propósito, num só pensamento, que é te bendizer e te adorar. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Continua nos dando a alegria de estarmos juntos como teu povo, celebrando o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos ler mais um texto da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler os versículos de número 25 até o 31. Isaías, capítulo 40, os versos 25 até o verso 31 nos diz: A quem, pois, me comparareis, para que eu lhes seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome, por ser grande ele em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu pensamento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham
e não se fatigam. Que lindo texto da palavra do Senhor. E nós somos muito edificados por sabermos que nós estamos sendo cada dia mais renovados em nossas forças. Mesmo vendo o mundo sem esperança, nós temos a confiança de que o nosso Deus é conosco, o nosso Deus quer nos abençoar. Vamos continuar nessas promessas, crendo nessas promessas do nosso Deus. Dando continuidade ao nosso culto, esse é um momento muito importante, muito solene, que é o momento em que nós nos colocamos diante de Deus para estarmos em contrição. Estar em contrição não é uma coisa automática, não é algo que a gente faz porque tem que fazer no culto, mas é um momento que a gente precisa olhar para dentro de nós, não olhar para o lado, não olhar para quem está conosco, mas entrarmos no nosso coração, lá onde o Senhor somente conhece, vê, e colocar diante dele a nossa súplica por perdão. A palavra de Deus diz que enquanto a gente, diz o salmista Davi foi um homem de Deus, segundo o coração de Deus, em que ele falou algo que me impacta muito quando ele fala: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Quando ficamos velhos, nossos ossos começam a sentir que nós não temos mais o vigor da juventude. Mas o salmista nos remete a uma profunda reflexão sobre os danos que o erro, que a transgressão, que aquilo que não agrada a Deus faz e nos traz como consequência. Mas enquanto nós vamos ouvir uma canção agora, essa canção chamada Primeiro Amor, que vai ser cantada pela Diana, junto com o Evandro Júnior, eles vão estar cantando. Enquanto eles cantam, abra o seu coração, coloque diante do Senhor para receber esse perdão que vem do Senhor Jesus, para que tire todo esse fardo, talvez esse sentimento que muitas vezes está querendo baixar na sua vida, na sua família, nos seus negócios, nos seus estudos. Não sei, a palavra de Deus nos mostra quantas formas que nós temos muitas vezes que o inimigo faz para nos distanciar de Deus, mas é a hora agora de você colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, renova minhas forças, Senhor, me dá coragem, Pai, para enfrentar todas as coisas, mas de um coração limpo, um coração que esteja pronto a te servir, a te amar e a te obedecer. Vamos ouvir esse cântico, Primeiro Amor. Enquanto isso você ora silenciosamente, ouça com o coração e acompanhe, para que do Senhor, do trono da graça de Deus, venha o perdão sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todas as coisas que você precisa vencer e que muitas vezes o pecado, o erro, o distanciamento de Deus nos faz com que a gente não consiga alcançar essas bênçãos. Vamos fazer isso, amados. Vamos derramar nosso coração diante do Senhor. Ouçamos essa canção, enquanto isso você ora ao nosso Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar
arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. A palavra de Deus nos diz que no dia em que Jesus Cristo se entregou na cruz por nós, o véu do templo se rasgou. Aquele véu representava a nossa separação até a presença do Senhor. Ali somente o sumo sacerdote podia entrar. E quando Jesus morreu, ele que foi o nosso sumo sacerdote, ele acabou com essa divisão. Então hoje nós temos livre acesso ao coração de Deus. E é por isso que hoje nós podemos orar e pedir que Deus perdoe os nossos pecados. Então, oremos. Deus querido, Pai amado, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por mais um domingo aqui na Tua presença, entoando louvores, agradecendo, suplicando a Ti, Pai. Nesse momento em especial eu venho Te pedir pelo perdão dos nossos pecados, que o Senhor possa estar olhando dentro dos nossos corações, no mais íntimo do nosso ser, e perdoando, Senhor, cada vez que durante essa semana nós saímos do foco, nós fizemos algo que desagrade o Teu coração, Pai. Nos abençoa, Senhor, nos molda segundo a Tua vontade. Te peço por isso, Pai, te peço que o Senhor nos dê sabedoria para andar nos Teus caminhos e sempre que nos desviarmos dele, Senhor, que nós possamos parar e Te pedir perdão, Pai. Obrigada por isso, obrigada porque um dia o Senhor fez com que nós pudéssemos ter livre acesso a Ti. Te peço, Senhor, pela nossa semana que está iniciando, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade ao nosso culto, queremos também informar você que no chat do nosso canal no YouTube, lá naquela caixinha onde você pode mandar sua mensagem, nós vamos estar disponibilizando um formulário para pedidos de oração. Você que tem seu pedido de oração, que quer que a igreja possa interceder, ao final do culto teremos a intercessão pastoral. Coloque sua causa lá e ela certamente será motivo de oração para a gente juntos clamarmos a Deus pelas respostas que você tanto espera, seja no campo do relacionamento, emocional, de saúde, financeiro, tudo aquilo que você sabe que é o momento que você precisa, é o momento em que você não tem mais a quem recorrer. Recorra ao Senhor, recorra a Deus, Ele vai ouvir a sua oração. Portanto, vá lá no chat e coloque o seu pedido de oração. Tem um formulário lá disponível. Agora é o momento de celebração com cânticos de louvores ao nosso Deus. O primeiro cântico que nós vamos ouvir é um cântico que fala: é o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Romanos 8,35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nós sabemos que nada vai nos separar do amor de Deus. Deus está sendo exaltado nessa noite porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Vamos adorar o nosso Deus com esse cântico. Todos numa só voz, declarando que só Tu és grande.
exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Aleluia! O segundo cântico que vamos agora entoar ao nosso Deus, vamos cantar ao nosso Deus, é o cântico Quero Subir. Um cântico belíssimo que já marcou a vida de tantos de nós, de tantas gerações já. E a palavra de Deus diz: os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Nós temos muitos motivos para nos alegrar, mesmo diante das lutas, mesmo diante das adversidades. Mas a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós queremos subir a esse monte, nós queremos adorar o nosso Deus e dizer a Ele o quanto nós o amamos através desse louvor. Quero subir, vamos louvar ao nosso Deus. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras, minha vida eu quero entregar, purificar o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza, te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és.
Esse terceiro cântico que vamos cantar agora é outro lindo hino, linda música, não é? Uma linda canção que fala sobre o filho do Deus vivo. E a palavra de Deus, mais uma vez, nós voltamos lá naquele texto, não é? Aquele texto que fala da águia, lá de Isaías, que nós lemos no começo da liturgia, que diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos ouvir esse louvor, vamos cantar juntos. Se você sabe a letra, cante conosco, adore ao nosso Deus. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Depois de cantarmos ao nosso Deus, depois de celebrarmos o rochedo da nossa salvação, esse é um momento agora muito importante para nós. É o momento em que nós vamos ouvir o Senhor. Já falamos para Ele, já cantamos a Ele, já o adoramos, já o louvamos, mas essa é a hora que nós vamos agora calar o nosso coração, colocar o nosso coração sintonizado com a voz de Deus, com a voz da palavra de Deus, e dessa forma nós vamos ouvir aqui a mensagem que vem do trono de Deus para as nossas vidas. Para isso nós vamos passar a palavra ao pastor Evandro Soares, pastor da nossa igreja, ele que vai estar ministrando aos nossos corações a palavra do Senhor nosso Deus nessa noite. Vamos ouvir com o coração, vamos estar juntos, crescendo e sendo alimentados pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz, e é o pão que nós precisamos, muito mais do que o pão que nós procuramos todos os dias, que é o nosso alimento para o nosso corpo. Nós precisamos desse alimento para a nossa vida, para a nossa alma. Diz a Bíblia, lá em Lucas 4,36, quando Jesus estava pregando, curando, fazendo milagres, diz a Bíblia que todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. Esse é o nosso Deus. Ele tem uma palavra poderosa para nos abençoar nessa noite. Vamos ouvir a palavra de Deus. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. Que bom podermos juntos, mais uma vez, estarmos através deste canal, transmitindo o nosso culto online. Logo, logo, em breve, o Senhor vai nos conceder a oportunidade de estarmos juntos no templo, mas por enquanto ainda no canal do YouTube nós podemos meditar e refletir sobre a palavra de Deus. Amém. Vamos meditar, o texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11,
versículo de número 28. Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é um texto por demais conhecido de todos nós e muito usado na perspectiva evangelística. Eu mesmo confesso a todos que já usei por diversas vezes esse texto numa mensagem evangelística, convidando o pecador, convidando o descrente a vir a Cristo e ter a experiência da conversão. Mas esse texto é muito abrangente e hoje nós queremos pensar e refletir sobre ele também numa perspectiva de edificação para os cristãos. Nesse sentido, esse texto abarca não somente descrentes, convidando-os à conversão a Cristo, mas também a todos os crentes, a todos aqueles que já são cristãos, que já são seguidores de Jesus, mas que também precisam ir a Cristo se sentem cansados e sobrecarregados e receber dele o alívio para as suas almas. É um texto, então, que não somente pode ser utilizado na perspectiva evangelística, visando a conversão do pecador, mas também na ótica da edificação, e assim edificar os cristãos que precisam também estar constantemente indo a Cristo, recebendo dele alívio diante do cansaço e da sobrecarga. Meus amados, o texto de Mateus 11, 28 é chamado de o convite de Jesus, ou o convite de Cristo. Esse convite é chamado pela maioria dos comentaristas bíblicos de o mais sublime, o mais amável, o mais especial, ou o mais doce e precioso convite que ouvidos humanos já ouviram. De fato, o convite de Jesus é o convite mais sublime que nós, humanos, já podemos ouvir. E as Escrituras registram esse convite para que todos nós atentemos para ele. E nós gostaríamos então de refletir sobre ele. Mas gostaríamos de fazer uma reflexão invertendo um pouco a lógica, a ordem do texto. Porque o texto começa Jesus declarando: Vinde a mim. É quem convida. Depois o texto mostra a quem se dirige o convite: todos que estáis cansados e sobrecarregados. E por último o texto apresenta o resultado, a promessa, para quem atende ao convite: e eu vos aliviarei. Mas nós gostaríamos um pouco de inverter essa ordem do texto e começar então com a segunda expressão do texto, quando diz: todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vamos então pensar sobre isso. A primeira então coisa que podemos pensar à luz do texto está nessa expressão: cansados e sobrecarregados. Na lógica do texto, é a quem se dirige o convite. Se dirige aos cansados e sobrecarregados. Trata-se aqui de uma expressão muito ampla para indicar qualquer peso da alma humana, quer pecado, quer tristeza, quer sofrimento, quer a carga imposta pela religião, quer a fraqueza mental ou espiritual. A questão fundamental que aqui se coloca é que precisamos reconhecer o cansaço e a sobrecarga que nos aflige. E é nesse ponto que o texto adquire uma atualidade surpreendente. Isso se dá porque a experiência do cansaço e da sobrecarga nunca foi tão evidente como nos nossos dias. Daí é que fica muito evidente que todos nós devemos reconhecer que estamos cansados, todos, sem exceção. O quadro atual da nossa sociedade humana é um quadro marcado inquestionavelmente pelo cansaço e pela sobrecarga. E aí você me pergunta: que cansaço, que sobrecarga é essa? Meus amados, todos estamos cansados. Cansados desta pandemia, sobrecarregados com tantas notícias ruins de mortes, de pessoas contaminadas, de pessoas hospitalizadas, de hospitais em colapso.
Estamos todos cansados. Certamente que eu estou falando para pessoas que estão com esse sentimento na alma, cansadas desta pandemia, cansadas de tanto sofrimento, cansadas de saberem, de tomarem conhecimento da morte de amigos, de colegas, de familiares, de entes queridos. Quantos pastores já morreram? Quantos cristãos também já morreram? Quantas pessoas no mundo todo, crentes e descrentes, já morreram por conta dessa pandemia? E um sentimento que invade o nosso coração é: estamos cansados, estamos sobrecarregados com tantas notícias ruins. Você liga uma televisão, você acessa a internet, o noticiário, e só o que você vê é morte, 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 contaminação, hospitais colapsados, a vacina que não chega a todos. Meu Deus, todos nós estamos cansados. Há uma sobrecarga. Eu certamente estou falando para alguém que tem esse sentimento, que está se sentindo cansado, que está se sentindo sobrecarregado. Confesso aos irmãos, aos amigos, aos ouvintes da palavra de Deus, que comigo também não tem sido diferente. Eu também tenho estado cansado com tantas notícias ruins, cansado desta pandemia, com tantas e tantas mortes, cansado com lockdown, restrições, cansado com álcool em gel, uso de máscaras, muito embora a gente sabe que precisa usar isso e é necessário, e aqui não vai nenhuma palavra para que ninguém deixe de usar isso, deixe de atentar a essas recomendações sanitárias, mas que nós podemos reconhecer que há um cansaço em relação a isso, sim. Nós estamos cansados. Nós estamos sobrecarregados desse caos político e social do qual o mundo está experimentando. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Países poderosos como a Alemanha, França, Inglaterra, mesmo aplicando a vacina, mas estão ainda realizando lockdown porque não conseguem deter o avanço do vírus. Estamos cansados. Estamos sobrecarregados dessa guerra ideológica que divide o nosso país, os nossos cidadãos brasileiros entre direitistas, esquerdistas. Ora fala do presidente de maneira negativa, ora outro fala de maneira positiva, e há como que uma guerra ideológica entre aqueles que são favoráveis ao governo federal, ao presidente, entre aqueles que são desfavoráveis, e há como que uma guerra ideológica que divide a muitos, inclusive cristãos. Estamos cansados de tudo isso. Há esse cansaço, essa sobrecarga, muitas mortes. Esta semana nós chegamos a quase 300 mil mortos só no Brasil de Covid. Isso é um número assustador. Isso não pode ser somente um número. Nós sabemos que famílias estão enlutadas, famílias estão chorando. Famílias não estão tendo direito nem mesmo de sepultar os seus mortos. Há um número irrestrito de pessoas que podem velar e sepultar por conta da pandemia. Que situação mais calamitosa, que situação mais de cansaço. Sim, isso deve gerar um cansaço em nós. Ver que há pessoas morrendo e não são só 10, 15, 20, quase 300 mil só no nosso país. Isso nos dá um cansaço, isso nos dá uma sobrecarga, isso nos atinge a cada um de nós, entristece cada um de nós, cansa cada um de nós, como que é uma sobrecarga em cada um de nós, mortes, 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 mortes. Poeta John Donne, famoso poeta inglês do século XVII, ao ter a experiência da peste negra lá na Inglaterra, ele escreveu um poema muito conhecido, no qual uma frase se tornou célebre. O poema, a frase célebre dizia assim, abre aspas, a morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano,
Por isso não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti e por mim. Sim, meus amados, a morte de todo homem nos diminui. Nós estamos diminuídos diante de tantas e tantas mortes de nossos compatriotas, de seres humanos como nós, de irmãos e irmãs em Cristo, de pastores, de líderes, de cantores. Nesta semana tivemos a notícia da morte do cantor Lázaro, que muito embalou a minha juventude, né, e também já a maturidade como cristão, através de suas belas canções e do seu testemunho forte de conversão. Morreu de Covid. E quantos estão aí chorando os seus mortos? Isso nos atinge. Isso nos deixa com um cansaço na alma. Isso nos deixa, como diz John Donne, diminuídos. Sim, porque a morte de todo homem nos diminui, porque fazemos parte do gênero humano. Isso nos dói, isso nos aflige, isso nos deixa cansados, isso nos deixa sobrecarregados. E essa é a primeira questão que o texto coloca para nós, que nessa inversão da ordem que estamos fazendo, é essa consciência que cada um de nós precisa ter, que estamos com esse sentimento de cansaço, que estamos com esse sentimento de estarmos sobrecarregados. Se há então essa consciência em nós, nós podemos então atender ao abençoado convite de Cristo, ao abençoado convite de Jesus, que está no versículo 28 na parte A. Agora então examinaremos a parte A. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Meus amados e amadas, depois de reconhecer o nosso cansaço e sobrecarga, nós podemos atentar para o convite de Jesus e ir a Ele. Na época em que Ele foi feito, nós podemos imaginar que muitos atenderam o convite de Jesus e se tornaram seguidores de Jesus, seguindo seus passos ali por toda a Judéia, Galiléia, Jerusalém. Mas podemos imaginar também que o convite tem um aspecto espiritual. Daí a entrega, daí atender ao convite de Jesus não é tão somente físico como foi para aquelas pessoas que ouviram originalmente esse convite ali na Judéia, ali, né, na região oriental. Mas podemos também, e aí esse convite se dirige também a nós, no sentido de que essa entrega é espiritual, de que podemos ir a Cristo, não fisicamente, como aqueles do primeiro século, mas podemos ir a Cristo espiritualmente. Podemos, então, experimentar o seguimento de Jesus, uma entrega a Jesus, uma submissão da vida a Ele. Daí que esse convite é abrangente. Abrangente abarca a todos. Nesse sentido, nós precisamos ir a Cristo sempre, nos rendendo a Ele sempre. E aí a pergunta que se faz é: como se dá isso? Nós entendemos que há 3 aspectos quando nós podemos ir a Cristo. Primeiro é o aspecto da fé. Nós podemos ir a Cristo pela fé. Nós podemos atender ao convite de Jesus, vinde a mim, no sentido de ir a Ele pela fé. Agora, neste momento, ouvindo esta reflexão, nós podemos ir a Cristo pela fé. Né? Ir à sua presença de maneira espiritual, invocando. A Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Jesus disse: aquele que crê em mim, guardar a minha palavra, eu e o Pai viremos a Ele, faremos nele morada. Então nós podemos, pela fé, na crença, na confissão, na invocação do nome de Jesus, ir a Ele espiritualmente. Mas nós podemos também ir a Cristo através da oração. Sim, nós podemos invocar o nome de Jesus.
Nós podemos invocar a presença de Jesus em oração, num clamor, numa invocação, num rogo. Senhor, eu quero estar na tua presença, eu quero ir à tua presença, eu me rendo a ti, eu quero ser teu seguidor, eu quero seguir os teus passos, eu quero ser teu imitador. Nós podemos ir a Cristo em oração. Mas ainda há um terceiro aspecto do qual nós podemos ir a Cristo, não somente pela fé, não somente pela oração, mas também pela palavra. Os evangelhos são o registro da vida e dos ensinamentos de Jesus. E indo aos evangelhos, indo à palavra, indo às escrituras, nós também podemos ir a Cristo, conhecendo mais, aprendendo mais dele, seguindo os seus passos, imitando-o através do conhecimento da sua palavra. Ele me disse: aquele que me ama guardará a minha palavra. Portanto, ir a Cristo é também ir à sua palavra. Ir à sua palavra para aprender dele, para conhecer dele, para saber e conhecer o que ele disse, o que ele falou, o que ele ensinou, o que ele fez. Sim, meus amados, nós podemos ir a Cristo pela fé. Nós podemos ir a Cristo em oração. Nós podemos ir a Cristo na palavra, através da sua palavra. Eu sei que falo a muitas pessoas que certamente estão cansadas e sobrecarregadas, mas Deus nos deu esta palavra para a nossa reflexão e para o nosso entendimento de que podemos ir a Cristo. E podemos ir a Cristo nós, os que estamos cansados e sobrecarregados. Jesus, certa vez, fez um duro discurso e muitas pessoas o abandonaram. E aí Jesus se voltou para os seus 12 apóstolos e perguntou: e vós quereis ir também? E vós quereis me abandonar também? E Pedro, tomando a palavra pelo colégio apostólico, ele disse: a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido que tu és o Santo de Deus. Meus amados, vamos a Cristo, porque a pergunta retórica de Pedro, a quem iremos, ela se responde por si só. Nós não temos outro a quem ir. Nenhum cientista, nenhum político, nenhum intelectual, nenhum filósofo, nenhum pensador deste mundo pode nos trazer algo, pode nos acrescentar algo como Cristo Jesus, o Senhor, o soberano, o mestre, o eterno, o doce Jesus, o humilde Jesus, o manso Jesus está convidando: vinde a mim. E há aqui uma expressão muito enfática no original. Ele não está convidando a ir aos santos, aos apóstolos, ao papa, ao pastor, ao bispo, à religião. Ele está convidando para irmos a ele, numa entrega pessoal, num relacionamento íntimo e vivo com Jesus. Por isso Paulo pôde declarar lá na sua segunda epístola a Timóteo, ele diz: porque não há nenhum só mediador, porque há somente um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. O mediador é Jesus, e nós podemos ir a ele, e nós devemos ir a ele, nós precisamos ir a ele, pela fé, em oração e pela sua palavra. Então, meus queridos, vimos então dois pontos desse nosso texto. Primeiro, nós vimos o ponto onde nós precisamos reconhecer o nosso cansaço e sobrecarga. Segundo, vimos a questão de ir a Cristo, aquele que está convidando. E agora, por último, nós podemos ver nesse texto, nesse pequeno texto, a parte final, quando o texto nos revela
o resultado ou a promessa que Jesus promete a todos quanto atendem ao seu convite. A terceira, então, questão está na parte C do versículo 28, quando diz: e eu vos aliviarei. Essa é a terceira questão que podemos pensar a partir desse texto. O resultado, ou mesmo a promessa feita para quem atende ao convite de Jesus. Eu vos aliviarei. Trata-se aqui de uma promessa gloriosa de Cristo para todos aqueles que atendem ao seu glorioso convite. Ele promete alívio. O termo no original grego é a expressão anapausis, que dá a ideia de descanso, refrigério, repouso, relaxamento e ainda quietude. É isso que Jesus está prometendo. Vinde a mim, todos vós cansados e sobrecarregados, e eu vos darei quietude, e eu vos darei alívio, e eu vos darei repouso, e eu vos darei refrigério. Meus amados e amadas, isso é tudo do que nós precisamos. Ninguém aguenta mais o cansaço e a situação desesperadora em que o mundo se encontra. Ninguém aguenta mais esta pandemia, não somente do vírus, mas essa pandemia mental que tem atingido a todos. Ninguém aguenta mais o cansaço e a sobrecarga do qual todos nós estamos sendo afligidos. Por isso, a palavra de Cristo, ela é fundamental. A palavra de Cristo é de uma atualidade assustadora, porque Jesus está prometendo aos cansados e sobrecarregados que, indo a Ele, nós encontraremos alívio, nós encontraremos descanso, nós encontraremos repouso para a alma. Quantos de nós estamos com a alma cansada? Quantos de nós estamos precisando de alívio? Quantos de nós estamos precisando de descanso? Quantos de nós estamos precisando de refrigério? Jesus promete: vinde a mim, todos vós, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O texto, ele é muito claro. A declaração de Jesus é profundamente clara. Jesus promete alívio para todos que forem a Ele. Sim, meus queridos, nós podemos encontrar alívio em Jesus. Nós podemos encontrar um alívio que não é efêmero, que não é circunstancial, que não é passageiro, que não é momentâneo. O alívio prometido por Jesus é um alívio eterno, é um alívio que vem da parte de Deus, descrito na Bíblia também com a palavra paz. Paz que excede o entendimento, paz que Isaías compara como um rio manso, como um rio tranquilo. Essa é a paz de Jesus. Este é o alívio que Jesus está prometendo a mim e a você. Basta que para isso atentemos e atendamos o convite dele. Vinde a mim. Basta que para isso reconheçamos que estamos cansados e sobrecarregados e corramos espiritualmente para os braços de Jesus. O descanso de Cristo se constitui num refrigério para a alma, de tal modo que a alma cansada e sobrecarregada, quando vai a Cristo, pode afirmar como o salmista Davi, no famoso Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. A sua alma, a minha alma, cansada e sobrecarregada, pode encontrar refrigério,
pode encontrar descanso somente na pessoa de Jesus, somente na pessoa de Cristo. Somente Cristo tem alívio. Nenhum outro neste mundo, nenhum líder de religião, nenhum papa, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum monsenhor, nenhum santo, nenhum filósofo, nada neste mundo pode trazer alívio para o crente, para o seguidor de Jesus, senão Jesus. Nenhum fundador de religião pode trazer paz e alívio para os seus. Maomé não pode trazer alívio para os seus. Ele nem mesmo prometeu isso. Buda não pode trazer paz e descanso para os budistas. Hare Krishna não pode trazer paz para os seus seguidores. Allan Kardec não pode trazer alívio para os seus adeptos. Mas Jesus pode. Jesus promete, e essa promessa de Jesus, ela se cumpre na vida de todos quanto vão a Ele pela fé. Por isso, meus amados, esta é uma promessa gloriosa, que deve se cumprir na vida de todos quanto vão a Cristo, reconhecendo o seu cansaço e sobrecarga. Vamos a Ele, igreja. Vamos a Ele, irmãos. Vamos a Ele, amigos. Porque só Cristo Jesus traz alívio para a alma cansada. Nós podemos terminar esta breve reflexão. E terminar esta reflexão é nos desafiar. Nos desafiar a atender o convite de Cristo. Nesse momento tão desesperador pelo qual a humanidade passa. Nesse momento de tanto cansaço e sobrecarga que todos nós experimentamos. Nada mais urgente do que eu e você, do que nós atendemos o convite e irmos a Cristo, recebendo dele alívio, descanso para a alma. Estamos, queridos, todos cansados nesse tempo e precisamos desesperadamente de alívio e descanso. Para isso, entendemos, à luz desse texto, que só Cristo pode nos dar este alívio. Entendemos, à luz desse texto, na ordem que apresentamos, que todos precisamos reconhecer o cansaço e a sobrecarga que nos adveio. Todos precisamos ir a Cristo. E todos precisamos desfrutar do alívio, da paz que só Ele nos oferece. É assim, meus amados, que nós oramos ao Senhor para que cada um de nós tenha essa experiência de estar diariamente indo a Cristo, recebendo dele alívio, nós que estamos cansados e sobrecarregados. Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Oremos. Amado Deus, Pai Celestial, agradecemos a Ti, Senhor, por esta palavra e que todos nós, ó Pai, possamos atentar para ela e atender o convite de Cristo, indo a Ele. Nós que estamos cansados e sobrecarregados e receber de Jesus o alívio, o descanso, a paz. Faz assim, Senhor, nas nossas vidas, é o que nós te pedimos. No nome de Jesus, amém. Levante a sua mão, receba a bênção apostólica. Que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, que a doce comunhão, consolação e paz do Espírito Santo seja convosco e convosco permaneça, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.